Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção e alegria no Espírito a todos vocês. Vamos ouvir o Evangelho deste final de janeiro, desta quarta semana do tempo comum que estamos vivenciando. E o Evangelho está em Marcos 5, de 1 a 20. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. E os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram, correndo, e espalharam notícia na cidade, nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, no Evangelho que nós ouvimos hoje, nos traz a narração deste homem endemoniado, que Marcos faz. Então o evangelista Marcos nos narra com uma riqueza de detalhes o ocorrido. Jesus está em território pagão e, ao desembarcar, encontra um homem possuído por um espírito imundo. E este homem vivia entre os mortos, se alimentava com a comida dos porcos, vivia totalmente alijado do convívio social, era extremamente violento, não possuía identidade e nem nome. Veja a condição daquele homem, uma condição deplorável. Impossível acreditar que um ser criado à imagem e semelhança de Deus chegue a este estado físico, mental e espiritual em que ele se encontrava. Por isso está possuído, porque a sua dimensão física ele está possuído. Na sua dimensão da inteligência, da vontade, está possuído. A sua alma está possuída. Naquele homem está num estado deplorável. Tanto que a sua vida transcorria no cemitério, no lugar dos mortos, entre as sepulturas.
A sua violência era tal que nem as algemas nem correntes de ferro o seguravam. Paz não havia em seu espírito, porque ele andava dia e noite gritando entre os sepulcros e pelos montes. E o Evangelho de Marcos nos fornece algumas características daquela população dos Gerazenos que se assemelham às características da sociedade moderna. Aqueles Gerazenos eram mais preocupados com suas transações financeiras do que com agradar a Deus. A cidade de Gadara havia se tornado uma cidade pagã, praticando toda a sorte de impurezas. E qual a atitude de Jesus diante daquele homem possuído? Jesus liberta aquele homem possuído do demônio. Aquele homem está possuído pelo demônio e ele está despossuído de dignidade. E Jesus pergunta do nome. Legião, o demônio responde. Os demônios não têm identidade, não têm nome, têm somente quantidade. Legião é nomenclatura romana. É uma legião de soldados romanos que correspondia a 6.000 soldados. Assim estava a vida daquele homem, possuído. A legião não queria deixar aquele homem. Rogavam-lhe para não enviá-los para fora da província. Poderiam expulsá-los daquele homem, mas queriam permanecer naquele território. Assim manifesta o demônio na vida daquele homem. Atitudes do endemoninhado. E ao ver Jesus ele se prostra, grita. Conhece quem é Jesus, mas Jesus não dialoga com o mal. Sabiam que ele iria expulsá-los, pois Deus não suporta a opressão. Deus não suporta um filho seu ser dominado por quaisquer forças que sejam, principalmente essas forças demoníacas. E Jesus expulsou o demônio, mas as pessoas também o expulsaram de seu território. Jesus expulsa para uma manada de porcos e aquela manada se atira no mar. O que é impuro é do mal, símbolo do mar, e deve ser devolvido para o lugar de onde veio. Mas Jesus também, ele é expulso. Ele havia causado um prejuízo enorme naquela região. 2.000 porcos haviam sido mortos. Aqueles habitantes daquela região dos Gerazenos estavam preocupados com o dinheiro perdido. Jesus estava preocupado com a vida humana, com a dignidade humana. Por isso eu dizia que a sociedade nossa hoje, que também se preocupa muito com o dinheiro, com a economia, poucos se preocupam com a dignidade, com a pessoa. A vida humana valia mais, muito mais que 2.000 porcos. Aqueles Gerazenos, eles exaltavam os bens materiais, negavam os bens espirituais. É bem isso que nós vivemos hoje, uma exaltação dos bens materiais e uma negação de bens espirituais, como se a vida fosse só isso aqui, como se a matéria fosse capaz de nos alimentar e de saciar a sede de infinito que cada um de nós trazemos dentro de nós. E Jesus ali naquele território, ele estava atrapalhando os negócios deles. Hoje, como ontem, muitos não estão preocupados com o outro, mas sim em lucro. O ter, sempre, em muitos lugares, sobrepõe o ser. Não somente dentro da igreja, fora da igreja. Infelizmente acontece isso, e na sociedade de maneira especial. A prosperidade, ela pode ser bendita, mas ela pode ser também nociva quando ela desrespeita os princípios do reino de Deus, quando anestesia o nosso coração em relação ao nosso semelhante. Naquele território não era somente um homem que estava possuído por um espírito impuro, pelo contrário, toda a população,
Aquele homem estava possuído, mas a população estava possuída por uma sede, por uma ganância pelo dinheiro desmensurada. Quase todos estavam possuídos por aquele espírito de avareza que havia cegado-lhes o coração. E isto é diabólico. O cristão, ou nós cristãos, precisamos rezar muito para que Deus nos liberte do espírito imundo, da ganância, da avareza, que é por onde o Satanás entra, onde o diabo entra no nosso coração e vai cegando nossos olhos, obscurecendo a razão e vai cada dia diminuindo o fervor pelas coisas de Deus. Aquele homem que foi libertado queria seguir Jesus, porém aconselhado pelo Senhor a permanecer ali e evangelizar seu povo, sua família, anunciando a todos a misericórdia divina. E assim o fez. Que Deus nos liberte, que o Senhor nos cure. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.